Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, Hanoi Editora. E hoje a gente tem a alegria, a honra e o prazer de falar de um livro aqui, olha, chamado Sua História Além do Ego, um guia prático e filosófico para domar sua obra e torná-la irresistível, de Steven Pressfield. É um autor extremamente renomado, extremamente conhecido, best-seller com o seu livro Como Superar Seus Limites Internos. E aqui, nessa obra que a gente vai começar a estudar hoje, ele fala bastante sobre essa jornada do autor. Mas, antes de nós começarmos, com essa jornada do autor, do artista, essa jornada que tem tantos percalços, tantas peculiaridades, ficam aqui alguns alertas, tá? A gente não vai fazer isso de uma forma rápida. Nós preparamos 3 encontros, vamos falar de 3 obras dele que se relacionam entre si. Vamos também olhar essas obras com um prisma bastante amplo, tentando perceber e entender que ela não é só para autores, para escritores. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui, que a ideia também não é de secar, eu não vou trazer aqui um resumo, uma lista ali, 10 itens principais e tal. A ideia aqui é a gente conversar sobre esses pontos que ele coloca. A ideia aqui é também apresentar essa obra com um outro olhar, um olhar até mais afetivo mesmo, e abrir esse canal para encontros, onde vocês possam também colocar seus comentários, suas dúvidas, suas questões, e a gente crescendo aqui junto, Porque a gente sabe que o livro, ele é um caminho, ele é um processo, Ele não é só o resultado de um processo, o livro também faz parte de um processo, do nosso processo de crescimento e de processos de outros livros, Um livro inspira o outro, um autor inspira o outro. Então, a ideia aqui é colocar esse livro nessa roda e a gente poder conversar e a gente poder trocar algumas questões que são importantes aqui no universo criativo, no universo literário e no universo de quem busca aí um desenvolvimento como autor que vai além do papel, que vai além ali do livro, da publicação. O Steven Pressfield, ele tem uma característica muito interessante. Além do humor, da dinâmica, ele é um filósofo contemporâneo que faz a sua linguagem de uma forma muito autêntica. Ele traz questões da própria vida, Então, é um autor que consegue fazer muito bem esse caminho, Como se fosse mesmo uma linguagem cinematográfica, onde ele consegue colocar o particular, que é o que aconteceu na vida dele, relacionado com o que é mais profundo, mais geral, que se estabelece nas nossas vidas de uma forma geral, sendo autores ou não. Então, o meu convite é para que vocês acompanhem esses 3 encontros, entendendo que a gente vai aqui levantar questões, a gente não vai conseguir, e nem é a intenção, resumir, dissecar, analisar o livro, mas trazer as questões principais do livro para debate aqui no nosso canal, tá bom? Então, fica o convite para, além de assistir esses nossos encontros, vocês querendo e podendo, participar com perguntas e sugestões, comentários, experiências da vida de vocês e coisas que possam somar aí a vida de outras pessoas, tá bom? Então, vamos partir aqui para os conceitos principais que a gente separou, tá? O livro é esse aqui, olha, Sua História Além do Ego,
um guia prático filosófico para domar sua obra e torná-la irresistível. E a ideia do irresistível e domar a obra é justamente de uma premissa do livro, né, de que ninguém quer ler as suas merdas, né, que é o que o título dele em inglês é esse. E o prefácio do livro foi feito por um autor chamado Jerônimo Temel, que fala um pouco sobre essa amplitude do texto, né? Sobre como a gente pode ler esse texto pensando na nossa jornada, né? E entendendo que a gente tem um processo e que essa jornada do artista, ela é uma estrutura, né, que vai além do cinema, que vai além da ficção. Então, ele traz isso de uma forma muito próxima. E ele vai falando, logo no início, né, em verdades, aqui ele coloca, né, que são verdades, né. A primeira verdade é essa, né, de que ninguém está interessado naquilo que faz parte do seu ego. E pensando nisso, né, a gente sempre acha que a criação, existe um senso comum, né, de que criar é tirar de si, colocar para fora, e ele já coloca aqui no início que as suas particularidades, elas não necessariamente interessam, mas elas podem estar a serviço de algo maior. E esse é o conceito principal que ele trabalha, né? E aí ele fala, né? Se você quer escrever e ser reconhecido, tem que fazer isso por conta própria. A ideia, então, é de que existe, parte dessa premissa, né? De que existe uma luta, existe um confronto, né? Que é interno, onde o seu ego pode ser um grande inimigo. E a partir daí, dessa reflexão, que é bastante profunda, ele vai passar para um outro movimento, né? Que é a partir de um trabalho que ele rejeitava, que é o trabalho em publicidade, ele consegue extrair lições. Então já vai aqui um comentário, né, de que logo no início ele já dá pra gente essa ideia de que o artista precisa se refazer, né? Ele queria ser um artista sério, digamos assim, e foi trabalhar com publicidade, que era uma coisa que ele rejeitava. Mas a partir do trabalho dele na publicidade, ele conseguiu entender alguns elementos, como, por exemplo, o conceito, né? Ele fala que ele aprendeu ali na publicidade a extrair o conceito, a falar de um conceito e não do produto. E isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem uma leitura superficial da vida, né? Uma leitura superficial das nossas produções mesmo, e a gente não consegue entender e olhar aquilo pelo conceito que ele carrega, né? Então ele traz muito forte, né, essa imagem da luta, da transformação e de como as lições, né, o aprendizado, ele não vem de onde se espera, né, mas ele vem de uma busca interna e de uma necessidade de reinvenção, de uma necessidade de se construir ali, né. Esse é o primeiro conceito que ele trabalha, né, essa luta criativa. Então, assumir que existe uma luta, assumir que o seu ego vai querer ali tomar a frente, e isso não é bom, entender que existe um conceito maior
do que aquilo que está na superfície e conseguir fazer com que isso se realize dentro de um processo que ele vai contando ao longo. E aí tem uma parte muito interessante logo no início que ele fala assim, como ter ideias ruins. E aí ele fala uma frase incrível que é fácil ter uma péssima ideia sob demanda. Não é tão fácil ter uma ideia medíocre, mas e uma boa ideia? Trabalhei com publicidade temporariamente entre 7 e 10 anos. E aí ele fala assim, olha, quando você trabalha... Aliás, ele fala, aprendi muito sobre ter ideias ruins. Entretanto, quando você se esforça muito, você tem ideias ruins. Quando trabalha mecanicamente, você tem ideias ruins. Quando segue fórmulas, você tem ideias ruins. Quando está desesperado ou em pânico, você tem ideias ruins. E aí ele fala que aprendeu que bons redatores e bons diretores geralmente têm ideias boas, e ele queria ser um dos bons. E o bacana aqui, né, é que ele vai colocando que faz parte, ele teve que aprender esse lado ruim, aprender a ter ideias ruins e entender quais eram as situações, né? Então, a pressão, o pânico, a mecânica, a fórmula, isso tudo é muito compatível com as ideias ruins. E ele vai à frente, né, falando sobre os problemas e as soluções e como esse mundo da publicidade trouxe a ele esse background, né, essa experiência. E mais à frente ele vai falar sobre os demônios, né? E aí é quando tudo vai tendo um pouco mais de clareza, né? E ele fala assim, eu não tinha ideia de resistência naqueles dias. Não sabia que existia dentro da minha cabeça uma força invisível e insidiosa, intratável, cujo único objetivo era de me impedir de fazer o meu trabalho, ou seja, terminar o livro que eu vinha tentando escrever ao longo de 7 anos. E aí ele vai posicionar, né, nesse segundo momento, o conceito da resistência. Esse conceito da resistência é um conceito que acompanha as obras do Pressfield, aparece em outras obras, mas é interessante a gente... a forma, né, como ele apresenta aqui, né? Então ele apresenta uma situação onde as ideias ruins aparecem, mas ao mesmo tempo não é só sobre ter boas ideias ou ter ideias ruins ou excelentes. Ele vai justamente fazer um trabalho com esse conceito, né, da guerra e da resistência. Esse processo, ele vai entendendo, né, que é um padrão, esse de lidar com a resistência e esse padrão de desistir, esse padrão de abandonar uma ideia ou trocar de emprego ou fazer algo que vá desvirtuando aquele projeto de finalizar o livro. E aí é uma coisa interessante a gente ter bem claro, né, o que é essa resistência, né, essa força que nos conduz a permanecer. Então, lembrando que ele fala ali de como a indústria do cinema, a indústria da publicidade não era aquilo que ele queria. E aí, olha só que interessante, ele usa essa palavra, né, resistência. Quando você resiste é porque você não aceita. Não aceita o quê, né? E aí isso já é uma interpretação um pouco livre aqui, né? De que a resistência é justamente não aceitar as informações, né, que estão vindo. Então, você tem um espírito criativo, você quer fazer alguma coisa, você foi chamado, né? Você foi conduzido a desejar fazer alguma coisa, mas você resiste a esse impulso, você resiste
a esse processo, né? Então, por quê? Porque você tem os seus julgamentos, né? Então, acho muito interessante, ele nunca se coloca como um sabe tudo, né? Então, ele vai falando o tempo todo dos percalços, de como ele era arrogante, achando que aquilo não prestava, mas que ele teve a sabedoria de aprender com o processo, né? Então, muitas vezes a gente coloca, né, o filósofo, o sábio, num lugar ali já pronto, né, como se as coisas para ele fossem fáceis, porque ele tem uma grande capacidade de tirar conclusões interessantíssimas, e ele se coloca de uma outra forma, né? Ele escreve aqui, meus demônios. E é muito interessante quando a gente pensa num filósofo, um guia, né? Ele é um autor renomado que nos ensina a escrever, ele tem cursos sobre isso, né? Se colocar dessa forma, como uma pessoa que tinha ali demônios que o acompanhavam, né? Que é essa questão da resistência. Então, fica aqui pra gente, né, que essa resistência na jornada do artista, ela é muito clara, mas muitas vezes a gente tem também resistências aí em outras áreas da vida, em viver processos transformadores, né? Então, estão sendo oferecidas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, e por um motivo de proteção, né, do ego, existe essa resistência com a qual a gente tem que lutar. Nesse processo da escrita, é muito interessante a gente pensar que essa resistência, ele fala aqui, olha, que ela é insidiosa, invisível. Por quê, né? Porque a resistência não é uma coisa que está na opinião do outro, ou numa dificuldade financeira, ou numa dificuldade específica. A resistência é justamente esse movimento, né, que muda, né? Ele pode estar presente em qualquer lugar, mas principalmente dentro da gente, né? Então, um pensamento negativo, uma conclusão exagerada, uma intolerância a certas aprendizagens, isso tudo são mecanismos da resistência, né? Ele coloca ali que é uma força invisível, porque ela pode estar localizada ali de várias formas, em vários lugares da vida, né? E, inclusive, uma que é bem interessante, que ele fala, né? Esse era o meu padrão. E ter essa resistência como padrão é algo bem desafiador, né? Porque realmente sair desse lugar que é o seu padrão é o mais difícil, né? Então, ele já nos traz a clareza de que existe um padrão em deixar essa voz de fala calada ou tratá-la de uma forma inadequada, é um processo que precisa ficar claro, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa clareza em relação à resistência, né? Você conseguir ver o vilão, conseguir ver o seu inimigo para aí sim conseguir combatê-lo. E aí ele fala assim, ou eu mataria aquele dragão, ou ele me mataria. E justamente essa sensação, né, de sufocamento, de que as suas ideias, elas estão em algum lugar, né, e precisam de entrar em algum processo melhor. Porque isso, né, é uma luta. Ele coloca isso dentro dessa linguagem, né, da luta. E aí, ele vai estabelecer também
muito generosamente uma série de lições sobre elementos narrativos, tá? E aí tem algumas questões alguns capítulos que são muito interessantes. Ele fala sobre filmes, né, histórias, e ele fala que filmes são sobre gênero. E ele coloca que toda obra se enquadra em um gênero. E isso ele coloca que você pode misturar gêneros e tudo mais, mas assim como um neurocirurgião precisa entender ali a topografia do cérebro, um escritor precisa entender sobre gêneros para trabalhar e se localizar. E aí tem uma parte que eu separei aqui que eu acho bem bonita, que ele fala assim, olha, porque uma história é experienciada pelo leitor com a alma, e a alma tem uma estrutura universal de receptores narrativos. Então, ele está falando justamente sobre essa comunicação entre as nossas humanidades, né? E não entre as nossas particularidades, os nossos gostos, né? O nosso ego. E a ideia disso é tão forte, é tão potente. Ele vai citar Jung, ele vai citar outros autores, né? Vai falar sobre Odisseu e muitos clássicos também, fala sobre a música e traz muito dessa universalidade, né? Mas não é, aí você pode pensar assim, ele tá falando sobre cultura de massa porque ele fala de cantores pop e tal, mas lendo você vê que não é isso. Ele fala sobre uma estrutura que faz parte do nosso coletivo, né? Ele coloca aqui, né? Que constituem o tecido do self, né? Que vão trabalhar com aquelas potências junguianas, né? De forças humanas. E então ele muito generosamente vai falar aqui, olha, sobre o que é a jornada do herói. E aí ele coloca a versão resumida. O herói começa em um mundo normal, depois ele recebe um chamado para a aventura, recusa o chamado, encontra um mentor. O mentor dá coragem a ele para aceitar o chamado. E aí o herói cruza um portal, né? Entra num mundo especial, encontra os inimigos, os aliados, sofre provações que servirão como sua iniciação. O herói confronta o vilão e ganha uma recompensa. O caminho de volta, né? O herói foge do mundo especial tentando voltar para casa. O vilão persegue o herói, tenta fugir novamente e o herói vai para casa com uma recompensa. Volta para o mundo normal, mas agora como alguém que mudou, graças às provações e experiências em sua jornada. Então tem esses roteiros, mas que não são fórmulas, né? Que são estruturas aonde a gente pode pensar e trabalhar. E aí ele fala sobre a estrutura, ele é um grande defensor da estrutura em 3 atos, né? Ele fala que grandes autores fizeram esse trabalho em 3 atos, então ele pergunta o que você sabe que Shakespeare não sabia, né? Acho que é Shakespeare que ele usa aqui, né? A ideia, então, é pensar também nessa divisão, né? Nessa estrutura em 3 atos e nesse sentido eu acho que tem uma generosidade, né? E também uma didática ali muito especial, né? Onde ele nos ensina fazendo e nos traz essa possibilidade. Não é um livro que deixa só umas ideias no ar, não. Ele trabalha mesmo com algumas estruturas bem interessantes. E ele fala também
sobre o término de um livro. Isso é uma parte ali, um capítulo bem interessante, né? Que ele fala que ele fez um livro que ele não vendeu, não serviu para nada, que ele passou anos ali trabalhando naquilo, mas descansa em paz, ele finaliza. E isso traz pra gente essa ideia de um conceito maior, né? De uma entrega, de uma disciplina que revela uma maturidade na sua produção. Por que maturidade, né? Porque ele tem um compromisso com aquela obra, ele começa a se relacionar com a escrita de uma forma mais profunda, e isso faz com que ele termine algo que não serviu exatamente ao que ele gostaria, né? Um propósito, mas existe dentro dele esse contrato, né? Eu diria isso, né? Quase um contrato pessoal. Ele fala, não sei se é nesse livro, às vezes eu confundo um pouco, mas acho que é no Jornada do Artista, a gente vai falar mais adiante, né? Sobre essa questão da hierarquia e do território, né? Onde o artista, no Jornada do Artista, eu tô dando spoiler do próximo encontro, onde o artista, ele não está em uma relação hierárquica, pensando se o outro vai gostar ou né, escalas de valor. Ele tem uma relação territorial, ou seja, as coisas, existe um campo que ele domina, né? Não uma escala ali de juízo de valor. Isso não é uma coisa fácil, né? A gente sabe, o julgamento, ele é uma das faces da resistência, né? E ele fala bastante sobre o vilão aqui, né? Fala sobre o segundo ato, né? Que pertence ao vilão, e ele fala sobre esse vilão ser um vilão interno, né? Isso é bem interessante, ainda relacionado com a questão da resistência, e ele vai trazendo elementos ali, né? De como esses personagens aparecem, né? Como esse vilão, e como o herói, né? Eles representam algo maior do que eles mesmos. Isso é muito interessante, né? Que é quando a gente tem, por que o herói, né? Porque ele veste a missão, né? Ele não é mais ele vai por algo. Então, que vai além da vaidade, né? Então, quando ele coloca aqui a ideia da disciplina, não é aquela disciplina de cumprir tarefa. É uma disciplina que está relacionada lá ao conceito de se livrar do ego, né? Então, é uma disciplina muito mais profunda, eu acho. E aí ele vai falando, olha, sobre essa estrutura narrativa, fala sobre a gente começar pelo fim. Então, muitas pessoas falam, né, sobre visão, imaginação, criação e tudo mais, e aí ele é muito claro, né, comece pelo fim. E fazer esse caminho de volta, dentro da sua história, dentro da sua narrativa, dentro daquilo que você está construindo, pode ser muito mais fácil, né? E ele fala sobre isso em ficção e não ficção. Ele traz algumas perguntas também que nos ajudam, né? Qual é o gênero, qual é o tema, qual é o clímax, quem é o herói, quem é o vilão,
quais são as apostas e qual é o risco. E é muito interessante porque se você tirar isso do universo da escrita e trabalhar isso em outros campos, né, seja das artes visuais, seja na própria vida mesmo, né, em outras situações de trabalho, etc., é interessante como isso funciona, né? E aí ele fala sobre isso, sobre essa história como um mecanismo. E você compreender esse mecanismo é uma das grandes chaves aqui de quem lê esse livro. E aqui pelo roteiro, né, que ele coloca, ele não é um roteiro, né, mas dentro dessas divisões ele fala sobre texto e subtexto. E é bem interessante, né, a gente fazer essa ponte. Ele fala, né, o roteiro é o texto e a sedução é o subtexto. A ideia, então, é de que existe lá o conceito, o tema, né, e esse conceito ele atravessa, né, o texto e o subtexto. E a ideia é que ele dá alguns exemplos, né, muitas cenas de filme são exemplos, e ele fala sobre essa relação que acontece numa fala, mas que o que não foi falado, ou que está subentendido, tem tanta importância quanto aquilo que está descrito, né? Isso para autores é uma questão bem interessante, né? Porque existe muito dessa sensibilidade para os espaços, né, que são criados, né, os vazios que são criados dentro dessa linguagem, né? Quando a gente não trabalha com esse vazio, a gente acaba ficando didático, descritivo e descritivo, né? E tornando desinteressante esse movimento, né? Justamente quando ele fala de sedução, é aquilo que não foi totalmente revelado, né? Então lidar com esses mistérios, lidar com essa condição daquilo que é indizível, daquilo que está subentendido, daquilo que uma palavra, um objeto pode representar, é uma coisa interessante. E fico aqui pensando, né, o quanto que isso leva de tempo para que sejam feitas essas escolhas com calma, né, com a devida sabedoria, porque muitas vezes existe uma ideia, né, de produtividade, né? A gente vive num mundo de quanto mais melhor, e muitas revelações, muitas informações e um excesso, né, de palavras, um excesso de dizer, um excesso de mostrar, um excesso de fotografia, um excesso de imagem, e como trabalhar com esse outro lado, que é o que não foi dito, é o que ficou subentendido, e o quanto isso pode ser muito mais interessante, muito mais sedutor do que uma revelação completa, né? Então tem esse dado, né, que é um dado da sensibilidade que a gente pode treinar e pode se tornar ali mais capaz de compreender a linguagem, a nossa linguagem, também pelos seus vazios, também por aquilo que não foi dito, né? Então fica muito interessante esse processo, essa leitura. E aí a gente vê também que ele usa isso na escrita, né?
Às vezes ele conta uma história dele sem muitos detalhes. Ele vai contar ali o que é de mais interessante, mas você não fica cansado, porque ele contou, mas foi tão rápido que você tem até vontade de conhecer. Falou, poxa, mas dirigiu um caminhão? Como assim? Trabalhou nisso, trabalhou naquilo? Mas ele tem isso, né? Ele usa essa linguagem que é rápida e os capítulos são curtos e acabam. E eu acho que isso também é um pouco dessa estratégia, né? De uma linguagem um pouco mais sedutora. Em um outro capítulo aqui de grande generosidade, ele fala sobre como nós aprendemos, né? Ele fala que nós aprendemos com incrementos, com pequenas melhoras, né? E também sob pressão. E isso é bem interessante. Ele fala que ele gosta de programas tipo MasterChef, Project Runway, programas de competição, de culinária, de qualquer coisa assim, porque ele fala sobre isso, né? Vai lá e faça funcionar. Então, essa ideia de que também vai ficar tudo na teoria e que vai ser perfeito e que você vai aprender e que você vai ter todo o tempo do mundo, ela é um pouco derrubada aqui, né? Eu acho que tem essa ideia encorajadora, né? Do tipo, olha, vai lá e faz, porque ele, em momento nenhum, ele vai falar da história dele como um romance lindo, onde tudo vai acontecendo magicamente, né? Ele fala sobre vários percalços que ele passou e que muitas vezes ele, num trabalho, aprendeu mais em 4 dias do que em 4 anos estudando. Então, essa ideia de pôr em prática, de colocar em prática, de construir algo, né, e se fidelizar a isso e não como uma disciplina tola que, né, é preciso, né, uma cisma. Ele vai falar um pouco sobre isso também. Ele fala sobre essa construção além de si mesmo, né? Então, quando você percebe que existe uma aprendizagem que é maior e que você tem essa condição, né? Ele não fala nada que muito mágico, né? São sempre coisas assim, eu estava falido, estava ferrado, estava precisando, estava trabalhando com outras pessoas também falidas e aí consegui fazer tal coisa. Então, e também tem isso também, né? Tem um momento onde tudo se encaixa, né? Tem um momento onde tudo se desencaixa, que ele chama de momento tudo está perdido. Mas esse terceiro fio, né, entre uma coisa e outra, é o trabalho dele, né? É o trabalho do escritor. Então, isso e aí ele vai fazendo uma relação com a própria vida, né? Então, tem essa condição de tornar a coisa tão comum quanto fantástica, né? Então, é impressionante como ele aproxima isso da gente, né? São dramas comuns, tipo, não conseguir terminar um texto, quem nunca, né, teve dificuldade para terminar algum projeto, e ao mesmo tempo estar ligado a uma força maior que nos impulsiona para esse mundo da arte, esse mundo da criatividade. E aí tem um ponto também que ele fala, né, sobre criação, em que não é só uma peça, né? Quando você monta uma empresa, você está criando uma coisa que não existia antes e que passa a existir. Então, quando ele coloca esses exemplos, é muito interessante porque é bem próximo, sabe? Bem próximo do que qualquer pessoa vive e pode viver. E tem uma parte também que é super interessante, que ele fala sobre as lendas da vida, né? Que é o filme que deu... o livro que deu origem ao filme. E que ele trabalhava como roteirista, mas esse roteiro, não esse livro, né?
não veio para ele como um roteiro, ele queria, ele veio para ele, ele diz que veio para ele como um livro, né? E aí foi o momento que ele disse, que se dane, eu vou fazer o livro. E muitas vezes a gente tem, né, uma forma, uma embalagem ali, né, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente está trabalhando, mas ele consegue escutar essa musa, essa voz interior. Isso é uma das lições mais importantes do livro, né? Ele vai falando sobre como ele estava trabalhando duro, como ele estava escrevendo muito, como ele estava se dedicando muito àquilo, e a ideia do Lendas da Vida veio e ele atendeu a isso, né? Então é também um pouco desse ato de coragem, de estar engajado e entender que existe um compromisso interno que pode ser maior do que esses formatos, né, que a gente se propõe a fazer. Então, mudar de rota, né, pode ser interessante. E aí tem uma outra parte que eu queria deixar aqui, né, que ele fala sobre o tempo, né, e sobre esses aprendizados, né. E aí ele fala que ele aprendeu, né, como começar um projeto. Então ele fala, olha, todo trabalho deve ser sobre algo, deve ter um tema. Depois ele fala que todo trabalho deve ter um conceito, ou seja, uma visão, um viés únicos. Todo trabalho deve começar com um incidente incitante. Isso é um acontecimento, né, que vai, digamos, estopim, né, alguma coisa que vai levar as coisas a acontecerem, né? Todo trabalho deve ser dividido em 3 atos, a gente já falou sobre isso. Toda personagem deve representar algo maior que ela mesma. E a questão do tema e do contratema, isso tudo vai aparecer aqui no livro de uma forma muito repentina. Muito repentina não, muito específica, né? Muito generosa, né? Em tópicos. E aí a gente vai, a partir daí, procurando saber um pouco mais, né, sobre isso. E ele fala sobre a escrita da ficção e da não ficção. Isso é bem interessante. A gente sempre tende a achar que são movimentos completamente diferentes. Só que ele desconstrói isso, né? Ele apresenta a não ficção como ficção, né? Ele diz que a não ficção tem que ter uma estrutura tão envolvente, né? Que traga o conceito, o clímax, a perda, a vitória, o retorno, né? A mensagem, isso tudo da mesma forma que a ficção. Então é muito interessante porque quem gosta de não ficção percebe claramente, né, que os bons livros de não ficção, eles são realmente isso, né? Eles têm um desenvolvimento, uma cadência muito parecida com essa da jornada do herói, né? Então, perceber o problema, perceber os aliados, perceber as dificuldades e entender as apostas, né? O que perde, o que ganha. E isso é muito claro, né? E aí ele fala numa parte do livro que você tinha que usar essa estrutura para escrever uma tese de mestrado, um comercial de pasta de dente, qualquer coisa, porque ela é uma estrutura humana, né? Trabalha com
com esses arquétipos que são humanos, e aí só assim a gente consegue tocar o outro, se comunicar, né, de uma forma mais profunda e mais verdadeira. Então, tem isso, né, de um relatório, hoje em dia as empresas, né, usam esse famoso storytelling para apresentar seus projetos e tudo mais, e ele fala aqui muito claramente, né, que essa estrutura ela serve para qualquer construção, né, ficção e não ficção. E aí ele fala da experiência dele com a não ficção, né, que é a Guerra da Arte, que muitas vezes é localizado como um trabalho de autoajuda, e aí vem todos os julgamentos sobre isso e tudo mais. E aí tem um ponto que eu gostaria de destacar, que ele fala, é um capítulo que ele fala a bagunça que se tornou a Guerra da Arte. E ele conta que a Guerra da Arte foi um acumulado de textos que ele passou para, só para não errar o nome, Sean Coyne. Sean Coyne é o editor dele, né? Que foi quem editou, quem costurou aquilo, né? Organizou e publicou. Então, muitas vezes a gente tem, né, a ideia de que uma publicação, um trabalho autoral, ele é um trabalho solitário. E nem sempre, né? Ele sempre fala do Sean Coyne e essas parcerias, né, elas são fundamentais em vários momentos para vários autores. Isso tira a gente desse lugar, né, tão árduo que é o da, né, a solidão, do isolamento, né? Eu nem diria solidão, mas o isolamento, né? O autor tem que estar isolado ali, tem que estar, né, e concluir tudo, fazer tudo isso, não é real. Então é bem bacana a gente pensar sobre isso, né? Como a gente poderia trazer isso para a nossa realidade. E aí a gente já está terminando aqui o nosso encontro, mas eu gostaria de ler uma parte aqui do finalzinho, né? Que ele fala afinal sobre o que esse livro é. E aí ele fala: se é da nossa alma que estamos falando, então nossa passagem pelas diversas disciplinas dessa vida, se estivermos realmente prestando atenção, é uma educação para eliminar o ego, nos afastar do medo, da preocupação consigo mesmo, das aspirações por reconhecimento, recompensas materiais e terrenas, e até que nos movamos ao reino do dom, onde o que oferecemos é para o bem do leitor e não para o nosso. E tem essa passagem, né? Então, estar além do ego é justamente esse desprendimento, né? E esse processo criativo, ele é muito, muito rico, muito importante, e acho que pode ser pensado para todos, né? Porque é uma aspiração muito profunda, né? Muito eticamente estruturada, né? Muito forte, e se relaciona com uma outra passagem que eu queria deixar aqui. Aí vocês deixem seus comentários sobre o que acharam, o que não acharam, o que faltou, se ficou interessante e tudo mais. Deixando aqui a nossa leitura, o nosso abraço, vou colocar essas palavras aqui, olha, que eu acho incríveis. Ele fala aqui, olha, página 196, capítulo 115. São pequenos capítulos, tá vendo? E ele fala assim: nós sabemos o que um carpinteiro faz. Vou voltar. Nós sabemos o que um carpinteiro faz. Entendemos o trabalho de um cirurgião. Mas o que um artista faz? No que consiste sua habilidade? É esta:
O artista entra no vazio com nada e volta com alguma coisa. Sua habilidade é desligar a autocensura, é pular do precipício. Sua habilidade é acreditar. E a gente vai terminando aqui, entendendo que a gente tem, né, essa habilidade de criar, a gente tem essa habilidade de acreditar e a gente pode desenvolver essa habilidade. A gente tem a sorte de ter autores como Steven Pressfield que fazem um trabalho muito sólido para nos trazer de uma forma bastante concreta essas ideias e essas possibilidades e essa construção tão bonita. Então fica aqui o meu abraço, lembrando que amanhã a gente vai ter um outro encontro e continuem nessa jornada, né? A gente vai falar sobre outros elementos que são tratados aqui na jornada do artista e até mais. Sigam-nos no Instagram também e gostando deem um like, não gostando deem um dislike e tentem e o meu muito obrigada.